Sou Fernando. Um pouquinho de dificuldade com crachá assim, escrito por eleitor. Eu preferia mais essa. Tem uma música escrito 12, né? Que é servo, né? E ele quer botar servo inútil, né? Para ficar bem dentro do padrão da palavra. Pode ser preletor inútil. Preletor inútil, faltou então adicionar aqui, Beth, depois bota preletor inútil. Pode deixar que da próxima. Capricha, tá? Mas é uma alegria estar com vocês aqui nesses dias e quero repartir com vocês um pouco daquilo que Deus tem me falado ao longo dos últimos anos. Na verdade, essa palavra que eu estou trazendo para vocês aqui, ela não é uma palavra preparada para o encontro da minha vida. Ela é uma palavra preparada ao longo dos anos na minha vida. E certa vez eu vi de um homem algo que me marcou muito, que o objetivo de Deus nas nossas vidas, principalmente nós que temos a oportunidade de repartir a palavra, seja ela para um grupo de 2 ou 3 pessoas, seja para um grupo de 100 pessoas, não importa o número, mas o objetivo de Deus é que nós, ao mesmo tempo que comunicamos algo, nós nos transformamos a própria palavra. E essa palavra fraternidade é uma palavra que tem operado na minha vida ao longo de muitos anos. E eu julgo dizer que hoje eu entendo um pouquinho do quanto a fraternidade tem o poder de transformar a nossa relação com Deus. E também entendo que o que eu hoje consigo perceber de Deus como Pai é um pouquinho, um vislumbre do que realmente Ele é. Porque Deus não pode ser medido por nós de uma maneira que a gente possa colocar Ele dentro de uma caixinha e dizer: Deus é isso, ou Deus é assim. A gente sabe que Ele nos ama, a gente sabe que as suas misericórdias se renovam cada manhã. Até ontem a Denise me fez uma pergunta, ela gosta de fazer umas perguntas complicadas, né? Ela disse: mas se a gente canta que as misericórdias de Deus não tem fim, né? Nós cantamos suas misericórdias não tem fim, né? Por que elas precisam então se renovar? E imediatamente me veio, né? Elas se renovam não porque Deus precisa renovar, é porque nós precisamos entender que ela, naquela manhã, ela tem uma porção para aquele dia. A misericórdia de Deus, ela alcança a situação que tu vai enfrentar naquele dia, as lutas, as tuas dores, os teus maiores conflitos, né? Então, por isso que a misericórdia hoje de manhã, eu queria já estar no quarto, vi aquele sol lindo de manhã, eu disse: obrigado, Senhor. Obrigado por essa misericórdia que se renova, por esse sol que tu faz brilhar para lembrar. Não que tu mudou, mas é que eu preciso lembrar, porque eu mudo constantemente. Nos dias mais nublados, às vezes eu estou um pouco mais down, como a gente diz, mais depressivo, né? Nos dias que as coisas não estão andando tão bem, às vezes eu também fico assim: será que Deus hoje virou o rosto para o outro lado, está preocupado com outras demandas e me deixou meio sozinho? Não, nós precisamos renovar constantemente a nossa mente para entender que esse Pai não tem nada a ver com o nosso Pai terreno, por melhor que tenha sido o nosso Pai. Ele é incomparável, ele é muito superior. Então isso é a primeira coisa que nós precisamos renovar na nossa mente. O meu objetivo nesses dias que nós vamos estar aqui, eu queria já deixar claro para vocês assim: nós temos 5 pontos para abordar nesses dias. O primeiro deles é justamente falando sobre a paternidade de Deus, né? Um encontro, ou um reencontro, um renovar. Aí você chama como você quiser, tá? Mas precisamos fazer uma passada boa sobre a paternidade de Deus. O segundo momento que nós vamos ter, vai ser hoje à noite, nós vamos falar sobre a questão do relacionamento, da nossa filiação, porque muitas vezes nós até entendemos que Deus é Pai,
mas nós temos dificuldade de nos colocar na posição de filhos. E aí essa relação não fica desequilibrada, porque de um lado nós temos um Deus que nos ama e que se importa conosco, e de outro lado Deus diz, não, mas eu não mereço, eu não sou digno, eu não sou isso, eu não aquilo. Então nós somos um filho que fica realmente sempre aquém desse relacionamento. Terceiro ponto vai ser amanhã, de manhã, nós vamos falar sobre a renovação da mente, como um processo que tem início e que vai se estender até o dia que nós vamos estar todos com o Senhor e com uma mente completamente renovada para conhecer e prosseguir em conhecer. É uma brincadeira que também Denise e eu muitas vezes fizemos, né? Aliás, Denise, minha esposa, está aqui na frente, né? Antes que eu esqueci de apresentar ela, né? Somos casados há 34 anos, temos 2 filhos, né? Casados, já somos vovôs, estamos curtindo a primeira netinha, que vai fazer um aninho daqui a pouquinho. Então estamos nos melhores momentos da nossa vida de casado agora. Não por causa só da neta, por causa das gerações que está vindo, mas porque nós nos tornamos muito mais amigos de Deus, e porque nos tornamos mais amigos de Deus, nós somos muito mais amigos um do outro. Amém. Então, aprendendo a renovar a mente vai ser um tópico. Depois nós precisamos ver que nós precisamos nos livrar de um legado, e esse vai ser o ponto de amanhã à noite, porque todos nós, essa notícia, parte ruim da notícia, né? Mas depois vem a parte boa, não fiquem preocupados, é que todos nós recebemos um legado, e esse legado insiste em nos acompanhar e quer ficar grudado em nós, né? Nos impedindo de desfrutar tudo que Deus tem para nós. Mas aí nós precisamos entender, discernir esse legado e receber o legado que o Pai Eterno tem para cada um de nós. E por último nós vamos falar um pouquinho sobre a mesa que o Senhor tem para cada um de nós. Todo mundo conhece o Salmo 23, que diz que ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos, né? Mas eu quero mostrar para vocês que a mesa está presente muito antes, né? Lá em Êxodo nós já vamos ver a presença da mesa, né? E ali Deus já começa a dar um sinal do que Ele deseja para cada um de nós. Amém? Então são esses 5 pontos: o encontro com a paternidade de Deus, o nosso encontro com a filiação, onde nós vamos entender essa questão do nosso relacionamento com Ele, a renovação da mente, a questão de nos livrarmos do legado, ou substituirmos o legado, e por último, então, a mesa do Senhor. Tá bom? Então, com essa expectativa, com esse coração, queria agora que vocês baixassem um pouquinho o texto para que nós mais uma vez orássemos. Pai querido, nós chegamos diante de Ti, e não é e nunca foi por nosso mérito, porque nós temos uma linda história de sucesso, porque nós somos bons, porque nós somos merecedores, porque nós fizemos isso ou aquilo. Mas nós chegamos na Tua presença, como diz o profeta Daniel, baseados unicamente na Tua misericórdia, Senhor. Porque Tu olhou para nós e Tu decidiu nos amar, e nos amar com um amor que somente por revelação nós podemos entender. Não é um amor que nós podemos comparar, por mais que Tu criaste o homem e implantaste no coração do homem a eternidade, Senhor, desde o princípio. Mas esse homem perdeu essa noção de eternidade, perdeu a noção de paternidade, perdeu a noção de relacionamento contigo. Mas que bom, Senhor, que Tu vens renovando, vens restaurando isso na vida da Tua igreja, e nós, nesses dias aqui, queremos dar um passo a mais em direção ao que Tu tens para cada um de nós. Eu não conheço a história particular das pessoas aqui, Senhor, dos amados irmãos que estão aqui.
Mas que bom que tu conhece. E tu não só conhece, como tu te importa com a particularidade de cada um, Senhor, no detalhe, nos mínimos detalhes te importa, Senhor. E por isso é que nós nos chegamos confiadamente à tua presença, para que tu traga, Senhor, revelação, para que tudo aquilo que de uma maneira ou de outra venha bloqueando os nossos olhos de perceber, de te entender, de te conhecer com mais profundidade, nesses dias possa cair por terra e nós possamos ir mais para pertinho de ti, Senhor. Nós oramos, colocamos esse tempo diante de ti e confiamos na tua misericórdia, em nome de Jesus. Eu queria começar, teve uma parte muito importante de um cântico que disse que nós podemos compartilhar, falar das nossas vidas, não mais preocupados com o julgamento, com aquilo que nós temos que aparentar ser, né? E nós vivemos hoje na época dos coaches, né? E eu particularmente não tenho nada em particular contra nenhum, tá? Mas alguém vai que alguém que é coach, nem eu estou falando aqui, né? Mas nós temos hoje muitas histórias de sucesso, de superação e muitas conversas que apontam para que você precisa encontrar em você o melhor de você mesmo. O potencial de tudo isso é uma verdade que tem muitas limitações. Eu particularmente entendo que Deus pega os improváveis e aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que são. Então eu queria contar um pouquinho só da minha história, antes de começar a falar sobre a paternidade. Eu nasci e cresci num lar bastante pobre. Não sei quem é de Porto Alegre conhece o bairro Sarandi, ficou debaixo d'água agora nas enchentes, né? Ficou, em alguns lugares chegou a 7 metros, 8 metros de profundidade a água. Então foi muita água e eu trabalhei bastante lá, então eu vi o estrago todo que foi feito. Mas não vou falar de enchente agora, vou falar só para vocês que eu nasci nesse bairro, cresci ali. E aos 12 anos eu me converti, e no dia 12 de outubro desse mesmo ano, no dia da criança, eu fui batizado nas águas do Rio Guaíba naquela época. Graças a Deus que o Rio Guaíba não estava tão sujo, porque os meus pecados ficaram lá e por um beber um pouquinho mais, né? Eu usava uma bata branca assim, né? Eu não sei quem é de origem assembleiana aqui, né? Mas eu sou, né? E glória a Deus pelos irmãos da Assembleia de Deus, né? Onde a palavra de Deus é pregada, onde muitas pessoas são transformadas, né? Precisamos aprender que há uma riqueza nessa multiforme graça de Deus que se expressa em todo lugar. Amém. E então, aos 12 anos tive uma experiência com Deus, mas infelizmente, quando cheguei aos 16 para 17 anos, eu tive uma crise com relação a quem eu era, a quem eu não era, né? Ali já começou um pouco de conflito, né? Aquela questão toda da adolescência, vocês sabem, né? E é um momento difícil, às vezes, porque muita coisa está mudando na cabeça do jovem, né? E nem sempre ele encontra todas as respostas, se ele não buscasse em Deus, privilégio quando nós encontramos em Deus respostas e conseguimos vencer, né? Quando os nossos filhos passaram, chegaram às 20 e pouco, nós levantamos as mãos, passaram pela adolescência, né? Mas eu tive um momento de muito conflito, né? De muitas dúvidas e também um momento de me envolver com más companhias nessa fase. Eu tive todo o potencial para ser um marginal. Tive amigos, né, que andavam armados naquela época, com 16, 17 anos, eles andavam com uma arma na cintura. E uma boa coisa grande que não era, vocês já podem imaginar. Outros que andavam com pacotinhos de maconha, também
nos bolsos e me ofereceram, e eu tinha assim, uma pontinha de temor, né? Comecei a fumar naquela época para tentar me afirmar, para tentar achar a identidade, né? Mas quando eu olhava para a maconha, quando eu olhava os... vamos sair por aí, vamos fazer uma... A gente usava naquela época, os antigos, né? Vamos fazer uns atraques. Não sei se vocês têm ideia do que é fazer uns atraques. É fazer uma visita aos tênis das pessoas que estavam passando, né? Um amigo alheio, que fomos fazer. Me convidar para fazer uns atraques era chegar e abordar alguém com uma arma, pegar o teu tênis, pegar o teu casaco. Então essa foi meu momento, né, complicado na minha vida. Mas como vocês sabem, né, a gente não encontra no mundo aquilo que responda às nossas crises, né? E eu, ao ter sido batizado, ter sido inserido no corpo de Cristo aos 12 anos, quando eu chegava em casa, muitas vezes de noite, minha mãe, preocupada, às vezes olhava para mim e dizia: tu não está bem, dizia: está com isso, não, e tal. Aí ela começou a achar resto de cigarro na minha roupa, às vezes até o próprio cigarro que estava no bolso, né? E eu sei que minha mãe orou e chorou bastante por mim, clamando a Deus pela minha vida. E aos 17 anos para 18 anos eu retornei para o Senhor. Mas retornei com um pé aqui, outro ali, ainda muito cheio de muitas dúvidas, né? E fui congregar então na Assembleia da General Neto, que é a Assembleia chamada Assembleia de Deus Matriz, em Porto Alegre. Lá tive um relacionamento que foi complicado, porque o relacionamento fora dos padrões de Deus. Depois, logo em seguida, peguei o exército, ainda estava conversando com o Estevão, né? E tive mais um momento de crise na minha vida, porque aí a palavra soldado no quartel é SD e o nome, né? Então o meu era SD Ribeiro, né? Eu sou Ribeiro Silveira. Era SD, e o SD a gente aprendeu que é sem direito, na verdade. Então tudo que tu tem que fazer lá é obedecer, não interessa o que eles estão mandando fazer, tinha que fazer de novo. Aí entrei meio que numa depressão existencial com tudo que estava fazendo lá, não quero estar aqui, contrariado. Aí, para complicar, eu tive um problema sério no ombro, arrebentei os ligamentos do ombro no exército. Aí eles me convidaram a me retirar do exército, né? Ou então engajar e virar cabo e seguir uma carreira militar, que eu, na época, detestava, não queria saber de ser militar. Então eu preferi sair com o braço estourado. E depois, muitos anos mais tarde, eu fui fazer uma cirurgia para recuperar os movimentos do braço que estavam fora do lugar, às vezes sentado, dependendo do jeito que eu abri o braço, o ombro saía fora do lugar. Eu já estava tão prático que eu voltava de volta. E assim fui crescendo, né? Aos 23 anos de idade, então, casei com essa mulher maravilhosa aí que está na minha frente, mas não foi fácil. Foram muitos anos de um casamento onde eu me fechava muitas vezes no meu relacionamento, nos meus conflitos, e não deixava ela entrar. Eu dizia: nessa conjuntura que só moro eu e tu fica do lado de fora. E elas diziam: eu queria ter um pé de cabra para poder abrir, entrar e fazer parte da nossa vida. Mas eu era muito resistente e eu conseguia, para vocês terem uma ideia, que eu passava as semanas inteiras deixando ela no silêncio. Um silêncio que massacrava ela, né? E que acho que uma das coisas que mais fere alguém é quando ela é tratada com indiferença. E isso eu fiz. Fiz muito bem, era expert de me fechar e tratar os outros na base do silêncio. Mas isso já mostrava, né, uma carência, uma dificuldade que eu tinha de me expressar, né? Porque eu vim de um lar onde eu tinha um pai alemão, que tinha, por sua vez, um avô. O meu avô era um alemão, que a ficha corrida dele não era muito boa. Meu avô não é força de linguagem. Meu avô realmente foi um assassino, ele matou um homem e fugiu durante muitos anos para não ser preso. E a minha avó, com 12 filhos, ficou sozinha para criar os 12 filhos, porque ele teve que morar em outro estado para a polícia não achar ele. Quando ele voltou
ele voltou o mesmo homem, com a mesma violência, e ele começou a tratar então esses filhos na base da ameaça, na base, inclusive, muitas vezes ele atirou qualquer coisa que ele tinha na mão. Se o filho custasse responder alguma pergunta dele, ele atirava o que tivesse em direção ao filho. Faca, tijolo, vocês podem imaginar, ele atirava. Alguns tios meus que inventaram de dizer alguma coisa assim: ah, pai, não concordo com isso, ele calçou o filho com a faca na garganta, na parede, e disse: olha, nunca mais me desafie. Então era um método não muito ortodoxo de educação de filhos, né? Como combinado. E o meu pai, que cresceu nesse ambiente, com esse tipo de tratamento, foi um homem que decidiu que não iria fazer o mesmo com o filho. E glória a Deus por isso. Depois que meu pai foi se converter, eu levei meu pai a Cristo. Foi um privilégio. Mas o meu pai tinha uma dificuldade que ele fazia, o que depois eu herdei, né? Como ele não conseguia administrar alguns sentimentos que ele fazia, ele deixava. Então eu cresci toda uma infância com um pai presente, que eu sei que me amava, mas que eu não tenho registro ao longo de toda a minha infância e da minha vida. Meu pai chegou a conhecer os netos, né, antes de falecer, mas meu pai nunca usou a expressão eu te amo nem para minha mãe, e muito menos para os filhos. Porque ele não conseguia, era algo travado dentro dele. Então eu fiz um resuminho da minha história para vocês entenderem que a gente precisa reconhecer as nossas limitações, da nossa história. Vocês vão ver que depois que a nossa história ela tem um papel muito importante, né, nesse entendimento da paternidade de Deus, porque é como esses óculos que eu uso aqui, eu uso óculos para leitura aqui, né? Eu não preciso dele, eu enxergo bem longe, mas se eu tirar o óculos para tentar ler aqui, vira um borrão e eu não entendo, não consigo ler nada, né? O celular já é um desafio sim isso aqui. E muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, nós estamos usando óculos que distorcem a visão correta de quem Deus é. E a gente passa tudo pelo filtro desses óculos. Então tudo que nós recebemos, tudo que chega para nós, chega através desse filtro. Eu quero convidar vocês para hoje, em nome de Jesus, começarem a trocar esta lente por uma lente saudável, uma lente que realmente permita que vocês enxerguem Deus como realmente Ele é. Então, falando sobre a paternidade, quem está lá no fundo consegue enxergar da mídia, você está tudo bem. Nós temos alguns textos que nos dão base para essa questão da paternidade, né? Eu queria citar, eu não vou citar muitos, porque senão nós vamos gastar muito tempo com isso. Jesus vai dizer: não me detenha, porque ainda eu não subi para o meu Pai, mas vai teus irmãos. E esse é o primeiro momento, desde que Jesus começou o seu ministério, que ele faz essa declaração: e diga a eles que eu subo para o meu Pai. Em algumas versões vai dizer o vosso Pai, aqui nessa diz o Pai de vocês, para o meu Deus e o vosso Deus. Depois Romanos, Paulo vai dizer, e isso na verdade é um dos textos chaves que nós vamos trabalhar nessa manhã. Ele vai dizer, porque Deus não nos deu o espírito de escravidão. E aqui fica uma ênfase, para viver outra vez atemorizados. Mas vocês receberam um espírito de adoção, pelo meio do qual nós clamamos Abba Pai. Abba, o que quer dizer Abba mesmo? Essa expressão, ela só era usada normalmente dentro de casa, não sei se vocês sabem. Não é uma expressão usada na rua, mas ela sempre em ambientes íntimos, porque realmente é como tratar o pai com muita liberdade, chama pai, paizinho, Abba, É como uma criança, talvez, que está aprendendo a falar, que vai dizer papa, que vai dizer, em várias línguas, tem daddy, em inglês, ou em outras versões ali, em alemão, tem uma expressão mais curta de pai, de pai.
Estamos combinados, mais ou menos por aí, né? Então aqui Paulo está dizendo que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção. Então não precisamos mais viver atemorizados. Em Gálatas 4 vai dizer que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque então vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Papai, Paizinho. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Nós vemos que Paulo parece que dá uma ênfase com alguma frequência sobre o escravo e o filho, né? E quando Paulo escreve ao povo romano, né, a igreja que está em Roma, ele fala dentro de um contexto que para eles era bastante comum e que para nós nos dias de hoje pode passar desapercebido. Mas nós precisamos entender isso, né? Entender que a mentira mais destrutiva que o diabo quer implantar em nós é de que nós não somos filhos, né? Ele é chamado pai da mentira, né? Eu não coloquei aqui, mas vocês conhecem o momento em que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Qual foi a pergunta que mais Satanás fez para Jesus lá no deserto? Se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, faz aquilo. Ou seja, o que ele queria e fez um empenho muito forte e não conseguiu era implantar no coração de Jesus esse sentimento de que ele não é bem assim essa história de ter filho, né? Se tu é, talvez Deus te mandou para a terra para te castigar, alguma coisa assim, né? Começou a querer trabalhar, mas Jesus respondeu sempre com base na palavra. E mais adiante nós vamos ver o quanto isso é importante na nossa vida, entendermos isso, né? Então nós precisamos responder, né? E não se apressem a responder, né? Mas vocês vão depois ter um tempo para meditar sobre isso, né? Que a coisa mais importante no nosso relacionamento para com Deus é poder dizer quem Ele realmente é para nós. Então não se trata de nós dizermos todos os atributos, né? Porque Deus tem muitos. Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, né? O Alfa, o Ômega, tudo isso é verdade. E eu não estou dizendo aqui que nós não vamos deixar de honrá-lo naquilo que Ele é. Mas como nós precisamos saber que desde o início do jardim até hoje, até o final dos tempos, Ele quer ser chamado de Pai. Essa é o som favorito aos ouvidos dele. Nos criou para sermos filhos. E eu queria fazer também com vocês um convite agora para fazer uma pequena retrospectiva. E eu não vou meter muito tempo aqui. Tem algum advogado aqui? Tem advogados de plantão aqui? Temos pelo menos 2 aqui, né? Espero que eu esteja com a informação correta, mas apenas a partir de 1988, os filhos adotivos passaram a ter os mesmos direitos dos filhos nascidos, né? Estou vendo um sinal de positivo ali, né? E isso me surpreendeu, porque significava que os filhos adotivos até 1988 eram filhos de segunda categoria, eles tinham menos direitos. Isso falando da realidade brasileira, né? Inclusive tinha uma brincadeirinha na minha família de que eu não era filho. Minha irmã mais velha, ela fazia para zoar comigo, né? Ela dizia: não, tu não é filho legítimo, né? Porque ela tinha nascido em casa e eu nasci no hospital. Ela disse: eu nasci em casa, eu sei que eu nasci aqui, eu fui, minha mãe que agora tudo no hospital. E para piorar a situação, tinha um fato verídico: eu fui trocado no hospital. Quando eu nasci, minha mãe me recebeu ali nos braços e tal, e minha mãe disse que a primeira coisa que ela fez, eu acho que Deus já estava cuidando de mim, acho não, né? Agora é redundância. Deus já estava cuidando de mim naquele momento, que a minha mãe
me pegou no colo, né? Eu nasci de parto normal, então ela me pegou no colo e ela passou a mão nas minhas orelhas e ela descobriu que eu tenho uma mordidinha, você não vai chegar aí, tá? Eu tenho uma pequena falhazinha na borda de uma das orelhas. E ela me olhou e tal, e logo em seguida eu fui levado para o berçário lá, dar banho, o processo todo, né? Passou um tempo, eu não vou saber dizer quanto tempo, ela também não lembra. Voltou a criança daí, talvez já para amamentação, né? Quando ela pegou no colo a criança para botar para amamentar, ela olhou assim: não parece meu filho. E aí ela disse: só esse aqui não é meu filho. E aí as enfermeiras: não, para com isso, tem que ser boba, teu filho. Ela disse: não, esse não é meu filho. E aí ela começou a alterar a voz: esse aqui não é meu filho. Resultado, deu um certo, uma bagunça lá dentro da maternidade e descobriram que de fato tinham trocado, né? E aí quando eu voltei com uma marquinha na orelha, esse aqui é meu filho. Então, algumas marquinhas que Deus coloca em nós, a gente pode achar que é um problema e às vezes é uma marca da bondade dele, do cuidado dele. Então, só que com isso a minha mãe dizia que eu tinha sido trocado, que eu não era filho, e às vezes eu na época da época ficava lembrado, eu disse: não, eu sou filho sim, né? Então é uma necessidade nossa de afirmarmos que nós somos filhos, né? Que nós temos um pertencimento. Mas essa realidade ela gerou também um entendimento de que ser filho adotivo é algo ruim. É um filho, até hoje, talvez, principalmente para nós aqui, né? Um sentimento de que é um filho, mas não é bem filho. Não sei se vocês conseguem entender isso. Eu trabalhei, por sinal, durante quase 2 anos com uma adoção de crianças, né? Na minha formação, eu trabalho com assistência social e eu trabalhava direto com a juíza do juizado da infância e da juventude. E eu trabalhei muito com essa parte de adoção, tive o privilégio de conseguir conduzir algumas crianças para adoção em casa, foram realmente um sucesso, são minha alegria. Até hoje eu recebo mensagens, às vezes, do pai dessas crianças me mostrando a evolução da criança, como está, e isso é muito lindo de ver, né? Quando alguém adota, ele adota mesmo e recebe essa criança na família, né? E trata como filho. Mas então assim, nós às vezes pensamos: mas Paulo está dizendo que nós recebemos o espírito de adoção pelo qual agora nós clamamos ao Pai. Pode dizer que nem Deus então me trata como um filho mesmo, eu sou adotado, então eu sou um filho. Esse raciocínio pode parecer lógico, né? Se a adoção nos dias até pouco tempo atrás era um filho de segunda categoria, e Paulo está dizendo que nós recebemos o espírito de adoção, eu quero dizer que todos, sem exceção, aqui foram adotados. Quer você goste muito dessa informação ou não, todos nós fomos adotados. Mas você vai ver que vai ficar boa essa notícia, tá? Não se assuste. Nós precisamos compreender, né, quando Paulo diz que nós recebemos o espírito de adoção, nós precisamos compreender o que Paulo estava dizendo, né? Ele estava falando sobre uma realidade da sociedade romana, né, que funcionava há bastante tempo, a relação pai e filho naquela época, né? E é importante também entender que, passado, né, alguns anos, a degradação na sociedade, o processo de relacionamento familiar e a derrocada de Roma, ela começa com a falência do processo familiar. E hoje, se nós olharmos para a nossa sociedade, o que mais o governo mundial tem investido é tentar descaracterizar o que é família. Porque quando ele descaracteriza o que é família e diz que os filhos pertencem ao Estado, ele com isso está gerando um bando de órfãos que não tem pertencimento claro, que não sabem realmente a quem pertencem, né? Então essa era a realidade de Roma, esse processo de degradação. Por isso é importante nós entendermos, né, como isso acontecia. E aqui um dado importante, vocês não precisam anotar tudo isso, tá? Depois, inclusive, eu posso disponibilizar isso para vocês, então fiquem tranquilos. Só anotem o que vocês acharem
acharem que Deus está falando com vocês alguma coisa específica, não. Mas isso eu vou deixar disponível depois, fiquem bem tranquilos. No Império Romano, a adoção era a forma mais comum de se ascender ao trono, sem o uso da força, né? O segundo imperador, Tibério, ele era filho adotivo de Augusto. E a partir dali se iniciou a tradição do imperador sempre adotar o seu sucessor. Por que isso? Quem assistiu aqui o filme Gladiador, primeiro? Uma boa parte, né? Ali retrata, é interessante retratar que o imperador ali, ele tinha, ele olhava por Máximos, né, que é o personagem, que era um general, um homem realmente que tinha força, que tinha comando, que todos os soldados admiravam, um cara que tinha realmente bastante liderança, né? E o filme, no começo, já retrata que ele, como imperador, ele olhava e admirava ele. Eu quero que ele seja meu filho. Ele chega a mencionar isso. Mas ele tinha um filho legítimo. E esse filho legítimo, no começo do filme, ele mata o pai sufocado no travesseiro, porque ele sabe que está na iminência de perder a posição dele de imperador. Então, é interessante que o filme está mostrando um fato que era uma realidade já naquela época, né? Os interesses estavam muito acima, às vezes, dos laços sanguíneos, muito acima do afeto, muito acima de um verdadeiro amor de pai. Às vezes o pai ele tinha sempre uma expectativa: o que esse meu filho vai produzir de bom? O que esse meu filho vai fazer? E se nós transportarmos para a nossa sociedade dos dias de hoje, né, a gente vê que isso está mascarado às vezes com outros nomes, mas muitas vezes se caracteriza como um processo de expectativa e frustração. Eu quero muito que meu filho seja advogado porque eu sou um advogado. Eu quero muito que meu filho seja médico porque eu sou médico. Eu quero muito que meu filho faça isso porque eu... Ou, se o pai não conseguiu realizar um sonho de ser um médico, ele depois vai colocar toda a expectativa no filho para que o filho seja um médico. Então, o filho tem que viver a vida do pai, as expectativas do pai e realizar essas expectativas, né? Então, Roma tinha essa característica, né? A realidade familiar ela vinha se deteriorando, estava muito mais preocupada em servir interesses econômicos. É importante também lembrar que naquela época as grandes posses de terras precisavam de quê para a terra? Mão de obra, como até a colonização do Rio Grande do Sul, Alemanha e italiana, precisou de muita gente para trabalhar. Então, por isso que o meu pai vem de uma família de 12 filhos, a minha mãe vem de uma família de 14, então eu tinha, tirando o pai e a mãe, eu tinha 24 tios, né? Não era pouco tio, um tio que eu nem conhecia direito. Por quê? Porque isso era força de trabalho, né? Era o que faziam que as fazendas, às vezes, pudessem prosperar e ter plantações, né? E não era assim, não era diferente na realidade romana, né? Só que havia esse interesse muitas vezes misturado do econômico com o político, né? Por isso que os imperadores às vezes botavam um olho em alguém e diziam: esse cara tem potencial, eu vou dar um jeito de adotar ele. E com isso ele estava querendo fazer com que o próximo imperador tivesse, no mínimo, a mesma força que ele tinha. E muitas vezes os pais rejeitavam os filhos que não correspondiam às expectativas. Isso há registros. Eu dei uma pesquisada e durante esse momento do Império Romano, por isso que eu atribuo que grande parte da decadência do Império Romano passou por essa decadência na família, né? É porque os filhos às vezes não atendiam às expectativas dos pais. E aí eu fui dar mais uma estudada e eu descobri que existia uma cerimônia chamada Dias Lústricos. Isso é só uma palavrinha do latim, e ela significa, na verdade, dias de preparação, dias de separação, alguma coisa assim. Pode ter uma variação aí, tá? Então vocês tenham misericórdia aqui que eu não sou bom nem em latim nem em grego. Mas a ideia que passa é que era um tempo que, se eu não estou equivocado, para meninos eram 7 dias de preparação, e para menina era 8, acho que o pai precisava de mais para decidir se ele queria mulher ou não. É algo, a mulher era discriminada, como foi durante muito tempo, né? Colocada em segundo plano. E esse
esses dias lúdicos, ele culminava com o processo, então, de avaliação dessa criança para saber se ela seria ou não inclusa na família. Então, o fato de nascer numa família não significava necessariamente que aquele filho iria ser, de fato, filho. Ele poderia, inclusive, crescer numa fazenda junto com os escravos, embora fosse filho do dono das terras, para vocês terem uma ideia como era sério isso. Então, eu quero fazer uma pequena ilustração agora aqui, vou convidar meu auxiliar, para ilustrar, então, o momento da apresentação da criança, quando completava esses 7 dias lúdicos, ou 8 dias. Então, vamos imaginar, quero agora que vocês exerçam um pouquinho de imaginação, Eu vou ter que sair do microfone, vou levar para mim. Mais fácil de vocês me ouvir. Então, esse processo, normalmente, ele se caracterizava por uma sala grande, aqui retrata bem essa situação, Uma sala grande, ou salão, aquelas fazendas, eles tinham salas grandes, onde se convidava os parentes, às vezes tios, também convidava alguns políticos, às vezes, porque lembra assim, o pai já estava maquinando o que ele ia projetar para aquele filho, para atender alguns interesses dele. Então, fazia esses convites, vinham um número seleto de pessoas. Vamos imaginar que tinha 70 e poucas pessoas, 80 pessoas no salão. E vinha a mãe e depositava a criança no chão, no meio desse salão. E aí o pai se aproximava da criança. Dizem alguns relatos que havia também muitos casos de infidelidade. Então o pai dava uma checada se a criança tinha algum traço dele, não, isso aqui tem olho azul, não tem ninguém na família de olho azul, ou coisa assim, Então ele fazia um exame da criança, e aí ele abria a roupa, o paninho, e examinava. Olha só que bonitinho, E aí ele examinava a criança. Ele tinha na cabeça o seguinte: para esse filho ser um filho realmente que eu posso contar, a primeira coisa, ele não pode ter defeitos. Tem que ter os 2 braços, as 2 pernas, tem que ter os 2 olhos. E a gente sabe que sempre, depois do que o pecado entrou na história da humanidade, começaram a surgir doenças, começaram a surgir más formações, E às vezes a criança tinha um braço menor, tinha uma limitação, tinha um olho diferente do outro, tinha uma dificuldade de movimentação, Então esse pai olhava para a criança e em alguns casos ele levantava, virava as costas e não tirava a criança do chão. Isso era um sinal de que ele não havia aceitado a criança. Quando ele se abaixava e pegava a criança e dizia: esta aqui ou este aqui é o fulano, é o João, é a Maria, e todos diziam: bem-vindo, João, Maria e tal, e ali eles batiam palmas, mas a partir daquele momento a criança, que era filho legítimo, estava sendo adotada na família. Então vocês começam agora a entender um pouquinho do que Paulo estava falando sobre que nós recebemos o espírito de adoção. E depois nós vamos voltar para esse momento aqui, e aí nós vamos ver algo muito lindo nesse processo. Mas então o que acontece, O relacionamento familiar estava realmente muito desgastado nessa questão dos afetos, E isso gerou, com certeza, muitos filhos que odiavam os pais e muitos pais que não queriam saber dos filhos, Será que tem alguma similaridade com o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade? O que vocês acham? Muitos pais que tiveram um filho às vezes fora de tempo: eu não queria ter filho porque agora eu estava planejando a minha faculdade, ou eu não queria ter filho porque agora que eu ia comprar minha casa própria, eu ia trocar de carro, o filho veio num momento indesejado.
vai tomando outras formas, mas continua hoje se apresentando a mesma situação. Então, na verdade, cada um de nós tem a sua própria história. A nossa origem familiar, eu contei a minha, né? De um pai que tinha suas limitações. De novo, quero deixar claro assim, eu não duvido que meu pai se importava comigo, mas ele não conseguia me dar aquilo que ele não recebeu. Ele não tinha. Ele cresceu num lar com a ausência das expressões, e por isso ele não tinha que me dar. Um dia eu precisei decidir. Depois, eu não contei para vocês, agora cabe contar, né, que depois de mais de 7 anos de casado, um dia sentei com um casal que até hoje nos acompanha para conversar sobre as nossas crises conjugais, né? E aí a famosa DR estava sendo feita com a quatro mãos, a 4 cabeças, né? E de repente, né, a esposa desse amado irmão com quem eu ando há muito tempo, ela olhou para mim e ela disse assim: como foi o relacionamento com teu pai? Teu pai se expressava para ti? E eu disse: não, meu pai foi muito presente na minha vida. Meu pai foi um homem, e de fato foi, eu não estava exagerando, foi um homem muito trabalhador, que nunca deixou faltar coisas, e passamos por muitas necessidades, crescemos dentro de um contexto bastante limitado financeiramente, mas ele sempre realmente trabalhou muito, né? Mas aí ela fez uma pergunta que aí me pegou. Foi quando ela disse assim: teu pai dizia que te amava? Aí eu disse: eu acho que sim. E aí eu comecei a pensar, e naquele momento na minha cabeça começou a fazer um filme, né? Comecei a tentar puxar a história assim, e eu fui me dando um pavor. Eu comecei a pensar assim: não, mas em algum momento, na adolescência, quando a gente fazia alguma coisa junto, eu fui pensando, e eu não encontrei esse momento. E ali foi um momento para mim muito doloroso. Eu descobri que, apesar de meu pai não ter sido um homem ausente da minha casa, nunca houve essa expressão de afeto. E ela fez falta para mim. Por que ela fez falta? Porque agora eu estava manifestando a mesma dificuldade de não conseguir me expressar com minha esposa. Os filhos já eram pequenininhos, recém-nascidos, né? E para mim era uma dificuldade. Mas parece que toda vez que eu tinha que dizer uma coisa assim, aquilo entalava e era muito difícil. Então eu vi ali essa ferida na minha vida. E eu vi que essa experiência ela me marcou. E eu naquele momento, estava vivendo exatamente aquilo que eu não gostaria de passar, até o que eu estava passando. A mesma falta de expressão, falta de afeto, falta de conversa, né? E aí a gente vê então os relacionamentos com suas distorções, ou porque tu tem que ter um desempenho, e aí se tu não atende o desempenho, tu não é o filho que tu queria, né? Porque tu só me decepciona, e a gente vai ver muitas expressões. Elise e eu já andamos por muitos lugares, né? Tivemos em 2022 ministrando com os irmãos na Bélgica, e lá nós conhecemos pela primeira vez uma família onde, olha que não era a quinta, sexta geração, a segunda geração tinham sido nazistas, né? Então uma moça que cresceu com um avô nazista que detestava qualquer raça que não fosse pura e que castigava ela colocando às vezes em quartos escuros. Então ela tinha uma dificuldade, quando vinha entardecer ela começava a entrar em pânico, porque ela lembrava das situações que ela passou, né, na família, né? E o pai dela, na verdade, seu avô, o pai dela, o que ele fazia? Ele replicava o mesmo comportamento que ele aprendeu com o pai dele. Então, de uma geração para outra, né? Por isso que a palavra diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais, dos filhos até 3ª e 4ª geração, mas faz misericórdias até 1000 gerações. Então, meus queridos, há esperança para cada um de nós. Nós não precisamos continuar vivendo debaixo de uma herança, debaixo de uma situação, porque nós tivemos um passado complicado. Eu não preciso perguntar aqui para saber que vocês tiveram algumas dificuldades, uns mais, outros menos. Uns tiveram o privilégio de ter os pais bem presentes, outros já tiveram dificuldade de pais muito ausentes, pais que se separaram, pais
não chegaram nem a conhecer ele. Então, essa é a realidade da sociedade depois de Adão. Porque depois de Adão, a notícia ruim é essa: todas as famílias são disfuncionais. Todas. Mas graças a Deus pela obra de Cristo que entra e que tem esse poder de restaurar e de nos transformar em homens e mulheres, não agora mais olhando para os nossos modelos, mas olhando para esse modelo que é totalmente diferente. Amém? Então, só pela fé nós podemos entender o amor de Deus. Não adianta eu querer passar para vocês aqui uma técnica de como entender o amor de Deus. Isso precisa ser uma experiência pessoal de cada um de nós. Efésios vai dizer para que Cristo habite pela fé em vossos corações, juntamente com todos os santos, para vocês compreenderem a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede, que ultrapassa, né, todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 1,5 também vai dizer: e em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito que Ele tem para cada um de nós. Então, com isso em mente, eu quero fazer uma revisita agora aos dias lústricos. Nós vamos fazer de novo a cerimônia, só que vocês vão ficar com esses textos aí, né, que dizem que nós somos uma geração má e adúltera desde que Adão foi contaminado pelo pecado. E essa expressão, geração má e adúltera, é muito interessante. Ela, na verdade, vai falar de um sentido até físico, né, que é deformada, de uma geração que não é apta para fazer o que precisa fazer. Né? A palavra, inclusive, ali é corrupta, né? É escolhos, né? E no sentido físico significa doente, cego, surdo e deformado. Então vamos imaginar essa situação de novo. Nós estamos nos dias lústricos, né? Só que agora são os dias lústricos do nosso momento como homem e mulher, né? Na nossa história. Queria que todo mundo enxergasse aí. Então, de novo, nós estamos num grande salão, o salão da história da nossa vida, da minha e da tua vida. E aí você nasceu e chegou o momento da sua apresentação. Só que diferente do pai romano, aquele que vem para fazer o exame e confirmar a paternidade, confirmar as características, neste caso, não é mais um pai natural, não é um homem com interesses políticos ou financeiros, mas o Criador de todo o universo, o Pai eterno. Ele veio para esse momento. Então ele se chega. Claro que isso é agora um devaneio aqui do preletor, né? Estou convidando vocês a fazer parte desse momento, né? Mas o Senhor, Criador do universo, abre esses paninhos e começa a olhar. E o que ele enxerga? Que nós temos muitas doenças. Talvez alguns de nós cegos. Talvez alguns de nós com deformidades no nosso corpo. Talvez alguns de nós terraquíticos, fracos em si. O pai poderia dizer assim: não vai conseguir trabalhar no campo, não vai conseguir ser um bom ajudante no plantio. Ele olha para nós e vê todas as nossas deformidades. Só que diferente do pai romano, que virava as costas e ia embora dizendo: eu não quero esse filho não vai atender os meus interesses. Esse pai faz exatamente o oposto. Ele diz: eu sei que tu é pobre, eu sei que tu é fraco, eu sei que tu é doente, eu sei que tu tem muitas limitações,
Eu sei que tu nem enxerga bem. Eu sei que tu não tem força em ti mesmo. Mas eu te tiro do chão. Eu te recebo nos meus braços. E eu decido dizer que tu é meu filho. Amém. E tu não é só meu filho, tu é amado. Tu foi desejado por mim. Eu te planejei. O salmista vai dizer que eu ainda era substância informe. Tu já me conhecia. Às vezes nós temos a impressão de que os nossos pais nos geraram. Mas você sabe que biblicamente isso não tem base? Não foram teus pais que te geraram. A Bíblia diz que Ele é que te gerou. O útero da tua mãe foi apenas o lugar onde você foi concebido, mas a mãe não pode dar braços para o pai, para o filho, ou pode? Ela pode dizer, meu filho, vou fazer uma força para ter os olhos azuis. Ela pode fazer? Não pode. Ou vou querer que seja uma menina agora. Aí vem menino. Ou vou querer que seja um menino e uma menina. Por quê? Porque é Deus que tem o poder de gerar vida em cada um de nós. Não somos nós que determinamos nada. E Ele já decidiu que Ele ia amar cada um de nós. Então, você não precisa se perguntar, será que Deus vai me aceitar se eu não conseguir corresponder à expectativa dele? Será que Deus realmente vai me acolher? Olha o meu passado, se Deus soubesse o meu passado, aquilo tudo que eu já fiz. Imagina, pegar a história do meu avô, um homem que foi um assassino, que tirou a vida de outro homem. Pegar a história do meu pai com todas as limitações. Eu tinha tudo para ser um fracasso. Quem sabe que meu casamento não teria durado se o Senhor não entrasse para restaurar. Amém. Não chegaria a ver os netos. Então nós precisamos entender o tamanho desse amor agora pela perspectiva. O meu convite para você é ver a misericórdia e o amor de Deus, que não tem a ver com essa realidade que nós temos na nossa sociedade hoje. Porque hoje tudo passa pela boa nota no colégio, aí o pai dá um abraço e diz, que bom, filhão. Em vez de chegar no boletim vermelho, escrevendo sangue, dando nota ruim, né? Um papelão aí, meu filho, eu fazendo, tudo que eu estou fazendo, tu me vira essas notas vermelhas. E aqui está se identificando com essa situação. Ou aquele que não seguiu a carreira do pai queria muito que fosse médico e quis ser músico. Músico? Poxa vida, eu queria, te dei todo o estudo para ser um bom médico, tu vai ser músico. Não, quero ser um artista, quero ser poeta. Então, nós vivemos hoje numa sociedade onde nós somos aquilo que nós conseguimos desempenhar. Nós somos aquilo que nós podemos oferecer para os outros. Agora eu pergunto para vocês, e eu acho que até já estou antecipando aí, né? Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, vocês conhecem o episódio que aconteceu? Uma voz veio do céu, né? E ela disse: esse é uma voz sobre si, meu filho amado, em algumas versões em que eu tenho toda a minha alegria, ou em que eu me comprazo, em que eu tenho todo o meu prazer. Pergunto para vocês, quantos milagres, quantas multiplicações, quantas curas Jesus já tinha feito nesse mundo? Nenhum. Ele apenas tinha crescido para ser um homem que iria fazer uma obra, mas ele ainda não tinha começado a sua obra. Tanto que depois disso, então, ele é conduzido ao deserto, onde ele, por 40 dias ele está em jejum e ele é tentado para depois, no poder do Espírito Santo, retornar para começar a obra. Mas o pai fez questão de dizer: este é o meu filho, e ele não é só meu filho, ele é amado. E ele não é só amado, mas ele é motivo de toda a minha alegria. Deus quer que hoje você entenda que Ele está dizendo a mesma coisa para você. Amém. Você é amado,
Você pertence, você é motivo da alegria dele. Ele deu o Filho unigênito. Amém. Para que você pudesse fazer parte dessa família. O Filho de Deus se fez homem, né? Diz um jargão aí, para que o homem possa ser feito filho de Deus. Aleluia. Então nós precisamos receber esse amor. Mas quisera eu poder botar isso na cabecinha de cada um de vocês, né? Não posso. Eu posso repartir e dizer tudo aquilo que eu tenho vivido nesses anos. E mais adiante eu vou contar um pouco mais dessa minha história. Eu tenho bastante história para contar para vocês, né? Todo esse tempo de casado, né? Foram 20 e tantas mudanças. Mudança inclusive de país, volta, né? Fiz 3 mudanças em pouco mais do que 5 anos. Não, em 1 ano e pouco nós fizemos 3 mudanças, né? Porque nós saímos, ficamos 7 meses lá, é a mudança que não acaba mais, pessoal. Teve uma época que nós tínhamos praticamente uma mudança por ano no nosso casamento. Para vocês terem uma ideia do quanto esse homem ainda se mudou, né? Mas nós precisamos entender, né, que Deus nos ama e que Ele realmente conta com cada um de nós para que sejamos uma expressão do seu amor para todos. A nossa sociedade hoje ela é carente de modelos de pessoas que são completas em si. Eu sei que a gente fala, e eu vou tomar a liberdade de dizer assim, né, que o Koinonia foi criado para jovens há mais tempo, né, como se fala, ou que são viúvos, ou que são solteiros, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você não for completo em Deus, nada, absolutamente nada, pode te completar. Mas a gente usa até a expressão, né? Encontrei a minha outra parte da laranja. Você já viu essa expressão? Então eu vou trazer agora você vai aprender uma nova comparação. Eu preciso ser uma laranja completa. Porque só uma laranja completa pode servir para o propósito de Deus. Aleluia. Deus não nos chama pela metade, Ele nos chama para nós estarmos inteiros diante dele. Então eu sei, né, que o passado às vezes fala muito alto aos nossos ouvidos. Mas tu não teve isso, mas te faltou aquilo, mas tu tem isso, tu tem aquilo outro. Queridos, todas essas coisas não são motivo nem de perto para que o Pai venha a rejeitar qualquer um. Mas todo aquele que se achega a Ele, dizendo: Senhor, eu preciso receber a tua paternidade, eu preciso entender o teu amor, eu preciso de fato te ver como tu é, não por esses filtros que eu, ao longo dos anos, talvez alguns tenham que remover vários filtros, né? Às vezes nós vamos adicionando filtros e filtros aos nossos olhos para sempre olhar para a circunstância. Mas podia ser assim melhor, né? Podia ter feito assim, podia. Nós estamos sempre com essa expectativa de fazer algo. Tenho tido a oportunidade nesses últimos anos também de trabalhar com muitos jovens na área de aconselhamento, inclusive jovens que lidam muito com dificuldades com relação ao gênero, né? Tem dificuldade de se identificar ou como homem ou como mulher. E uma das perguntas mais cruciais, parece tão simples, né? Eu pergunto: quem é você? Quem é você? Eu sou advogado, estou dando um exemplo até real. Eu sou alguém de uma família de poder aquisitivo. Eu sou isso, e ele vai dizendo uma série de coisas. Eu digo: agora tira, e se tu não é advogado, se tirar o advogado? Mas eu tenho a minha família. E se tirar a família? Mas eu tenho ainda as minhas conquistas. E se tirar as conquistas? Chega um momento na vida de cada um de nós que nada disso importa. Não são as nossas realizações que nós vamos apresentar quando chegar o dia da chamada de cada um de nós aqui para estar diante do Senhor. Dizer: Senhor, olha, eu fiz um diploma aqui com graduação e tirei nota 10 em todos os conteúdos. Que bom. A pergunta que você precisa responder é:
Senhor, Tu é meu Pai, eu sou Teu filho. Tu me conheces como filho e eu Te conheço como Pai. Deus não tem filhos postiços, né? Filhos apêndices. Ele tem filhos que Ele realmente abraçou. E entender a adoção sobre o ponto de vista daquilo que Deus fez por nós, traz inclusive uma nova perspectiva, né? Eu falei que a adoção até 88 ela era o filho de segunda categoria, né? Mas muitas vezes uma gravidez indesejada ela gera um filho que existe mãe no processo, existe um pai, mas eles não querem o filho. Então, às vezes o filho cresce naquela família sem nunca ter sido desejado. A diferença da adoção é que houve um movimento em direção a esse filho, de assim, eu quero te adotar. Vocês estão entendendo? É o pai que diz assim, eu quero que tu seja meu filho. E isso nos torna, na verdade, filhos desejados. Isso nos torna filhos que foram avaliados assim, vale a pena. Vale a pena. Tem dificuldades, tem, mas vale a pena ser filho. Você vale a pena. Amém. O Senhor olha e diz assim, eu conto contigo, eu te quero pertinho de mim. Tu não é alguém dispensável. Muitos ficam sempre achando assim, mas eu não consigo fazer nada, eu não consigo, eu não tenho talento nenhum, né? Hoje já tem a tarde dos talentos aí, né? Quero falar um pouquinho sobre um outro talento, né? Que se chama aquele dom que vem do alto. A palavra diz que tudo aquilo que nós podemos apresentar, tudo vem do Pai das luzes. O Senhor deu a cada um de nós uma capacidade que é só tua, que tem teu DNA, que tem as tuas dores. Aliás, uma outra coisa que alguns não gostam muito de ouvir, né? Mas provavelmente as áreas que você tem mais dores são as áreas que Deus mais pode te usar. Porque Denise teve uma situação que perdeu 2 gravidezes, né, antes de nós termos o meu filho que está aqui conosco, porque temos 2 que já estão na glória, né? Mas abraçar alguém que está passando por uma perda e dizer assim, eu passei pela mesma situação que tu passou, é diferente de tu dizer assim, que Deus te console, né? Tu não está usando os meus sapatos, não está sentindo a dor que eu estou sentindo. Então, quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida e nós aprendemos a ver a obra de Deus em nós, nos resgatando, pode ter certeza que Deus está te qualificando para que você seja uma bênção para a vida de outros nesta mesma área. Amém. Muitos rapazes que têm conversado, eu digo, olha, as tuas maiores dúvidas hoje, uma vez que elas sejam supridas pelo Senhor, elas podem ser uma bênção para alcançar o coração de muitos outros que estão passando pelas mesmas dúvidas. Tu vai poder dizer, eu sei que Deus tem a tua identidade bem definida, porque Ele definiu a minha. Então você deixa de ser definido pelo aquilo que você passou, pelo aquilo que você sofreu, e você passa a ser definido por aquilo que Deus diz que você é. E hoje, toda a psicologia, e eu não tenho nada também contra os psicólogos, não fiquem preocupados comigo, né? Mas eu me preocupo com uma coisa, sim, é quando a psicologia passa a ser a solução para aquilo que só se encontra espiritualmente. A psicologia muitas vezes vai apontar para dentro de ti, diz, entende-te a ti mesmo para que tu possa ter paz contigo. Mas a palavra diz, ergue os teus olhos e contempla o Senhor. Firmemente para o Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que em troca da alegria que estava proposta suportou a cruz por cada um. Então, quando nós começamos a ter crises para saber quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu venho, não adianta você ficar olhando lá para dentro. Às vezes eu entro numa espiral de depressão e de ansiedade. A ansiedade e a depressão é o mal deste século, meus irmãos. E às vezes a gente começa a criar fugas. Então eu vou para a fuga da internet, eu vou para a fuga do Instagram, eu vou para a fuga
quer que seja, ou vou postar uma foto sorrindo e por dentro eu estou desmanchado, mas eu pelo menos estou vendendo a ideia de que está tudo bem. Será que isso é exagero mesmo? Não, né? Então nós precisamos entender que a paternidade de Deus, ela é uma revelação que vem do alto. E quando nós entendemos ela, nós achamos o nosso lugar no corpo. Nós sabemos que nós somos colocados para vivermos juntos. Deus não te chamou para ser uma ilha, para viver sozinho, para viver na solidão. Eu não posso ser demais, porque afinal de contas eu já estou com meus 70. Queridos, isso é uma mentira que o diabo está soprando no teu ouvido. Aquilo que você pode fazer, seja muito, seja de grande expressão, seja pequeno, você é importante nesta obra que o Senhor está fazendo. Ele está chamando uma igreja para ser limpa, para ser pura, para ser santa, para estar preparada e adornada para o dia que nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. E você faz parte disso. Se você até agora não tem muita certeza, quer dizer, você faz parte dessa igreja. O Senhor deseja que você seja esse filho que chama outros e diz: olha, tem mais lugar na mesa, você é filho também. Vocês sabiam que na verdade não existe ninguém que não foi perdoado sobre a face da terra? Heresia ou verdade? Verdade. O que diz a palavra? Que ele morreu por todos. Então todos nós fomos perdoados. É verdade que nem todos nós lançamos mão do perdão e nos apropriamos, mas é como se realmente todos nós tivéssemos um grande certificado: eu sou herdeiro, mas eu guardei numa gaveta lá e esqueci e nunca usei. Todos nós, sem exceção, somos chamados. Vamos ficar em pé? Eu devo ter me estendido além do que eu imaginava. Mas hoje à tarde nós vamos ter então um tempo para depois estarmos juntos, né? E vocês vão receber algumas perguntinhas para responder. Não sejam apressados a responder. Não se preocupe, ninguém vai ganhar nota pelas perguntas. Vocês não estão sendo avaliados aqui, né? Quero dizer que vocês todos já passaram, todos foram aprovados pelo Senhor. E eu não aprovo, não reprovo ninguém, é Ele. E Ele já disse que você é amado. Então nós vamos ter esse tempo para meditarmos, né? É muito importante que nós gastemos um tempo em cima desse assunto, meditando, olhando para o nosso passado. Mas de novo, não é para remoedores, né? Mas é para ver, Senhor, tá bom, isso aconteceu. Não é uma negação, né? Aconteceu. Mas agora tu tem algo novo para mim. Eu quero o que tu tem para mim. Eu quero o novo que tu quer fazer. Amém? Amém. Senhor, nós colocamos diante de ti tudo o que repartimos aqui. Que bom, Senhor, que essa obra ela foi completa. E nós não podemos aperfeiçoar a obra da cruz. Ela já foi feita. O preço já foi pago. Eu já fui aceito, já fomos aceitos como filhos. Fomos adotados sim, porque estávamos perdidos, estávamos condenados nos nossos pecados e delitos, como os Efésios vai dizer, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, tu nos transportaste para o império, para o reino do Filho do Homem. E ali nós passamos a receber vida, e não uma vida medíocre, mas vida em abundância. Senhor, que haja um processo lindo aqui de revelação de toda essa filiação que tu quer renovar no coração de muitos aqui. Talvez muitos pela primeira vez vão se ver nessa posição, outros vão se alegrar naquilo que tu já tem feito. Mas, Senhor, nós não queremos ficar indiferente à tua palavra e indiferente a essa
tão grande expressão de amor conosco. Por isso nós oramos e pedimos ao Teu Espírito, que é competente para falar conosco, que Ele possa ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.